Tá achando complicado entender assuntos que mexem com o nosso dia a dia? Fica tranquilo, começa agora Meio Norte 40 Graus, com Jefferson Agamenon e nossa equipe de jornalismo. Meio Norte 40 Graus. Muito bem, chegamos por aqui, 18 horas, 8 minutos. Seja muito bem-vindo ao Meio Norte FM, ótima noite para você. Noite de terça-feira, 2 de janeiro, fevereiro não, março, já estamos em março, chegando já quase no meio do ano. Daqui a 3 meses já tem o meio do ano, já tem festa junina, só que não, né, nesse ritmo aí de pandemia, de Covid, talvez não tenha nada de festa, né? Boa noite para você ligado aqui na Meio Norte FM, para você sintonizado com a gente, 91,1. Seja muito bem-vindo. Começa agora Meio Norte 40 Graus. Vai pegar fogo. Eu tô te falando, tô te explicando que o Tocantins é quente e esse programa é mais ainda. Comigo na bancada, sempre começando aqui pela ordem de chegada, não, né? Ordem decrescente de chegada. Conosco, Marcos Milhomens. Boa noite, Marcos Milhomens. Boa noite, Ari. Boa noite, Jefferson. E hoje muitas notícias, hein? Muitas notícias e a empolgação tá grande aqui. Inclusive tá vazando ali o áudio do pessoal, mas daqui a pouco a gente fecha melhor a porta porque agora eu vou recepcioná-lo. Um baluarte, né? A última reserva moral dos comentários sãs dessa rádio. Boa noite, Jefferson Agamenon. Nossa, caramba. Boa noite, ouvintes. Boa noite você, Arinaldo. Obrigado pelo tapete vermelho estendido na minha apresentação. Obrigado você, ouvinte, que liga e sintoniza em 91.1 em Palmas, 87.9, 104.9 e várias frequências aí espalhadas pelo Tocantins. Para as cidades, um abraço para Pedro Afonso, Bom Jesus, Tupirama, Natividade, Chapada Natividade, Santa Rosa, Monte do Carmo, Lizarda, todas essas rádios que estão aí ligadas e sintonizadas na nossa frequência, certo? Muito obrigado mesmo, de coração. Milhões, você podia... Posso ir lá? Tá, enquanto isso eu dou o zap. Isso, olha, o zap do programa é o 99955 9191. De novo, hein? 99955 9191. Esse é o zap do programa. Esse é o zap da Meio Norte, mas nesse horário a gente usa ele também. E o meu Pix o meu Pix é bem mais fácil ainda, porque pronto, antes de começar, deixa eu só... Vai que cola. O meu Pix, quando começou, o que eu fiz? Eu fiz um e-mail de Pix bem tranquilo, bem facinho, sabe? Porque todo mundo não tem erro. 1, 2, 3, 4, não tem erro, entendeu? E aí a pessoa vai lá e já pode cooperar comigo. Aí o Ari coloca no status todo dia de manhã: gente, ó, tá aqui meu Pix. Gente, tá aqui meu Pix. Tá aqui. Vai que uma hora a pessoa vai, né? Vai que. Vamos de notícia? Vambora. Vamos de notícia que a primeira vem com Douglas... Só um detalhe, tá? Pronto. Coloca um BGzinho que as matérias não tem BG. Tá com BG, rapaz. Tá não. Tá não que eu ouço. É a idade. O aparelho auditivo. Não, o aparelho auditivo. Van Gogh. Vambora. Então, primeira matéria vem com Douglas Oliveira. Empresas de Araguaína, Darcinópolis e Lagoa da Confusão terão incentivos fiscal do governo do estado do Tocantins. Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins aprovou novos incentivos. Peraí que... Peraí. Não, pode só voltar tudo. Não, só vou voltar tudo Volta aqui. Tudo, começa de novo. Só vou voltar. É tipo o Windows, deu errado, só vou voltar o reinicia canal. a máquina. Não tem o que tinha fazer. Tinha ficado o canal desligado aqui. Vamos lá, agora, então merece vamos lá. De novo a manchete. Mais uma vez, empresas de Araguaína, Darcinópolis e Lagoa da Confusão terão incentivos fiscais do governo do estado do Tocantins, e a matéria é com Douglas Oliveira e agora sai. O Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins aprovou novos incentivos fiscais para 3 empresas dos setores agrícola e industrial que ficam em Araguaína, Darcinópolis e Lagoa da Confusão. A aprovação ocorreu durante a 96ª reunião ordinária do Conselho, que foi realizada de modo virtual. Ainda na reunião foi apresentado parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado referente à realização da regularização fundiária de 14 empresas instaladas no Distrito Industrial de Palmas. Na oportunidade, também foram aprovados pelos conselheiros a confecção de material publicitário para divulgar as potencialidades do Estado e atrair novos investidores. Municípios do Tocantins começam a receber máquinas pesadas, ônibus e ônibus escolares. Já não era sem tempo, né, Carles? A matéria de Douglas Oliveira.
O governo do estado iniciou a entrega gradual de máquinas pesadas e ônibus escolares aos municípios do Tocantins. A ação visa melhorar a infraestrutura, impulsionando obras de recuperação de estradas urbanas e vicinais e também gerar qualidade de vida aos alunos da zona rural. O governador Mauro Carlesse participou da solenidade de entrega. Nesse primeiro momento, foram contemplados 10 municípios da região do Vale do Araguaia com retroescavadeiras, pás carregadeiras, tratores, ônibus e outras máquinas. Os municípios contemplados foram Abreulândia, Araguacema, Caseara, Chapada de Areia, Divinópolis, Dois Irmãos, Marianópolis, Monte Santo, Pium e Rio da Conceição. Araguaína tem dinheiro reservado para comprar vacina contra a Covid-19, garante o prefeito Wagner. A reportagem é da Josi Almeida. O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, afirmou que a prefeitura está com recursos reservados para comprar a vacina contra a Covid-19, tão logo o imunizante esteja sendo disponibilizado pelos fabricantes. A garantia foi dada durante reunião para debater medidas mais rígidas que serão decretadas para enfrentamento da pandemia em Araguaína. Um novo decreto será publicado com novas medidas restritivas. A prefeitura estará realizando tratativas com 2 laboratórios cujas vacinas já foram aprovadas pela Anvisa. As negociações envolvem a compra de 50 mil doses. O Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios podem comprar e fornecer à população vacinas contra a Covid-19. A decisão foi proferida em ação protocolada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Sabe que eu geralmente eu penso que a incompetência às vezes ela chega a ser generalizada, né? Uns dizem que quando eu não faço direito o meu serviço, o que eu faço? Eu jogo pro outro, eu culpo o próximo turno, né? A culpa nunca é minha, eu nunca erro, só quem erra é o outro. E assim nós estamos vivendo no governo federal, né? O governo federal nunca erra. Ele sempre está certo. As vacinas não funcionam porque você vira jacaré, né? O seu governador e o seu prefeito que se virem com você. Eles fechem ou não fechem é problema seu, ou melhor, é problema do seu governador. Sabe, é muito difícil ter que comentar isso na altura do campeonato, num país onde nós temos uma democracia, um sistema tripartite, onde o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, cada um tem as suas competências muito bem delineadas, e a gente precisa do Supremo Tribunal Federal para dizer que um depende do outro. Não existe essa desconexão onde só o governo federal tem que decidir sem conversar com os municípios e sem conversar com os governadores. Nós chegamos a um ponto muito estranho mesmo. Por uma parte boa, que agora já tem a chancela do Supremo Tribunal Federal, os municípios e os estados podem comprar as vacinas, negociar, já que o governo federal não tem competência para ter o mínimo de diálogo com os fabricantes, que quando era para ter, né? Ele não tem o mínimo de diálogo para fazer a pré-compra dessas vacinas de suma importância para o desenvolvimento de um país. Aí sim é de suma importância. Com certeza. Para a economia. Eu acho que o adjetivo que mais se encaixa com o presidente da República é justamente esse, é a incompetência. Porque, veja, a própria Pfizer, num documento público, informou, não só ao Brasil, mas ao mundo, porque o documento é público, é uma empresa hoje global, que está atendendo a nível global, informou que ainda em setembro do ano passado notificaram o Brasil num documento avisando que, olha, mais ou menos assim para o nosso ouvinte entender, olha, precisamos comprar vacina, vocês precisam fazer a pré-compra disso, ter o interesse de comprar para nós entregarmos no máximo em dezembro. Estamos falando de 100 milhões de doses. O governo brasileiro, é uma tragédia falar, e dói na alma falar isso, o governo brasileiro sequer respondeu o documento. Então o que acontece? O negacionismo, talvez seja um termo aí que os nossos ouvintes estejam aprendendo agora, que parte do pressuposto da negação, né? Negar os fatos, negar a evidência, negar a realidade. Então o governo
passou a pandemia, está passando a pandemia toda negando a gravidade dela. A partir do momento em que as vacinas começam, o que faz o presidente da República? Sabota todas as medidas sanitárias e a questão da vacina. Então, o que acontece? E o presidente da República, ele virou um terceirizador das suas funções, das suas obrigações. Isso aí não é problema meu, não. Não é comigo. Isso aqui Olha, é aí agora o Pazuello, ele aí já ele vira falou... e fala assim, eu não posso fazer nada, o Brasil tá quebrado. Eu tô aí, de mãos amarradas, não posso fazer nada. Aí ele já falou e... Mas também não renuncia, né? Porque assim, eu não posso fazer nada, mas também não renuncia. Mas é aquela coisa, não dá conta, pede pra sair. É igual, tem um monte de prefeito que fala assim, nossa, como é horrível ser prefeito, como é terrível, isso aqui é um problema, isso aqui é... Sim, mas por que se candidata à reeleição? Por que não entrega? Sim, e por que você não estava reclamando, agora é diferente? Alguma coisa, alguém tá escondendo alguma coisa de mim. Alguém tá escondendo alguma coisa. Será que ser prefeito é tão ruim assim? Agora só voltando à vacina. Só pra eu terminar o raciocínio. Só para eu terminar o raciocínio. Então, o governo federal, que devia ser hoje o grande coordenador dessa força nacional de vacinação, tomando todas as frentes, fazendo realmente uma operação de guerra para que isso tivesse ocorrendo, o que não está, ao contrário de todos os chefes de nações do mundo inteiro. Veja, do G20, do grupo do G20, o Bolsonaro foi o único que se recusou a se vacinar. Não, mas ele é o único... A Inglaterra já vacinou 20% da população. Sabe qual é o sinal que isso dá pra população? Não, eu não vou vacinar, o Reino Unido, não quero. Verdade, né? É uma tragédia. Mas Marcos, eu também estava pensando assim, colocando a culpa 100% praticamente no presidente. Ele é o maior ícone do país, né? Mas você lembra quando ele disse que no Brasil tinha que ter japonês? Sim. Porque os japoneses são pessoas íntegras, honestas, tal. O Japão, 70% da população japonesa não quer vacinar. 70% da população eu não vi esses números. Não quer se vacinar. O governo não tá nem aí para trás de vacina, não tá fazendo nem grandes esforços. Então aí você fala, nossa, mas como é que tá a transmissibilidade lá e o número de mortos? Total. Só que as pessoas não querem se vacinar. Então, aí você fala, poxa, um povo desenvolvido tecnologicamente, né? Um povo desenvolvido, espero que psicologicamente, e sendo um dos povos mais negacionistas do planeta. Não, isso eu não sabia. Pois é, e é assim que acontece. Então, quando você tem algumas vertentes nesse sentido, do cara, você tá vendo que se era pra virar jacaré, já milhões já podiam ter virado, né? Mas não apareceu nenhuma cuca por aí. Não, mas aí eu vejo a idolatria é uma semelhança à questão da idolatria. No Japão, o rei lá é supremo, né? É rei, imperador. Imperador. É supremo. Aqui tem uma galera que também acha que o cidadão é supremo. Mas eu queria só lembrar o ouvinte da questão mas por que tinha que reservar com a empresa e tal? Isso é igual comparando aqui por baixo, igual quando você faz um serviço de marcenaria. Você tem que dar uma entrada pro cara comprar material. Como é que o cara vai investir no material e aí depois você fala, não quero mais não. Mas né? Também tem o seguinte, é uma empresa. Mas por um outro lado, você pensa, cara, e se der errado? Né? Mas mesmo assim, país é muito garante, rico. Né, cara? Um país é algo muito, muito grande. O Brasil é a 8ª economia do planeta. Ele não quebraria por causa de um investimento que por um acaso deu errado. Agora, o Brasil, é mais fácil o Brasil quebrar no negacionismo do que apostando em novas tecnologias. Bom, eu não posso deixar de agradecer ao Carles de estar encampando a ideia de buscar uma vacina independente do governo federal, abrindo tratativas com a Sputnik, que é a vacina russa, né? A primeira, inclusive. É a primeira? É a primeira. Primeiro o quê? Foi a primeira a ser desenvolvida. Sim, mas ela não tinha sido aprovada por nenhum país ainda. O único país que disse que ela era boa era a própria Rússia. Exatamente. Mas Rússia, assim, é bom ressaltar. A gente tem que ficar meio de olho, porque é um comunismo total, né? É bom ressaltar que é a primeira. Certo. Que foi a primeira. Só que eu acho que... Ela é dose única? Você viu se é dose única? Nesse momento grave... Não tem essa informação. Não é dose única, eu só sei que nesse... Não é dose única. Nesse momento grave que nós estamos passando,
o judiciário, ele tá assumindo um papel histórico, o STF tá assumindo um papel histórico, e a gente precisa reconhecer isso. A partir do momento em que a Suprema Corte... porque se a gente deixasse a livre e espontânea vontade do Bolsonaro, a gente ia ter 1 milhão de mortos daqui até julho. Olha, e calma aí, Marcos, ainda vai piorar muito, viu? Vai. Porque eu tenho conversado, hoje mesmo eu conversei com pessoas de vários lugares do Brasil, as pessoas agora estão ficando apavoradas. Algumas pessoas que levando a histeria, estão né? ficando apavoradas. Porque vem a histeria, vem a paranoia. Então, a partir do momento que o governador estava em Brasília hoje, já negociando com o laboratório que fabrica aqui, a Sputnik, o que acontece? A Argentina, que é um país que é 1/3 do nosso, eu tô falando tamanho geográfico, a Argentina tem 100 milhões de doses da Sputnik que já estão vacinando. Sabe, por isso que, mas a responsabilidade não é toda do Bolsonaro. Vai defender um bolsominion. É sim. É de inteira a responsabilidade. Nós tínhamos a nossa aqui, porque o chefe da nação... Nós tínhamos a nossa aqui dentro. O chefe da nação teve... Que o mais interessante não é você jogar culpa pra ninguém. Porque assim, ó, se você é um governante... É culpa, são responsabilidades. Quer ver? A gente tá vendo a Cíntia falando uma coisa pra cá, dando lockdown pra lá, tentando se mexer. Mas o prefeito de Araguaína se posicionou que quer comprar vacina. A Cíntia não. Não. Ainda não. Não, se posicionou. Ela fez uma reunião hoje, inclusive com um grupo de empresários, falando que já assumiu essa postura junto à Frente Nacional dos Prefeitos, já se colocando à disposição para comprar, para adquirir vacinas e tal. É uma força conjunta. A única tragédia no Brasil hoje, sabe, a gente tem que falar. Mas é que eu não vi isso. A única tragédia do Brasil hoje não é o presidente. Eu não sou da assessoria dela. Tá no Kleber Toledo, olha. Você pode ser da assessoria dela, eu não sou da assessoria dela. Eu não sou da assessoria dela e tá no Kleber Toledo. Vamos fazer o seguinte, vamos ligar pra assessoria dela, vamos conversar. Dá um F5 aí, dá um F5. 18h24, a gente vai pro intervalo e aí chama a assessoria dela. Mas falando de Sputnik, só pra finalizar aqui, Jefferson, não adianta você ficar alegre com a questão da Sputnik e vir pro estado do Tocantins, porque você não vai poder tomar. Por quê? 40 dias sem beber cachaça, meu amigo. Você não fica, não. Você não fica, não. Não, amigo. Você não eu prefiro 40 dias sem tomar cachaça do que uma vida toda preocupado se eu vou pegar alguma doença. Brincadeira. 18h25, já a gente volta com mais Meio Norte 40 Graus. Meio Norte Quando o relógio marca 5 da manhã, é hora de abrir as portas e despertar com o programa Porteira Meio Norte. A música sertaneja que você gosta de ouvir. De segunda a sexta, aqui na sua Meio Norte FM. O Ministério da Saúde divulgou estatísticas alarmantes sobre as causas de morte de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos no Brasil. Aproximadamente 3.700 meninos e meninas de 0 a 14 anos morreram e outros 113 mil são hospitalizados devido a acidentes de trânsito todos os anos. Para evitar acidentes e conservar a sua vida e a da sua família, é essencial trazer a conscientização e a direção defensiva para o dia a dia no trânsito. Trânsito seguro é você quem faz. Apoio Meio Norte FM 91,1. Estamos de volta na Meio Norte 40 graus. Tá pegando fogo, 18h26. Meio Norte FM. Estamos de volta, como tinha prometido. Com o Jefferson Agamemnon tá mais calmo. Ele ficou chateado. Ficou aflito, ficou muito aflito. Não, eu assim, não sabia dessa possibilidade de que você tem que ficar sem beber. Não, mas é verdade. Mas de verdade, compra uma algema, coloca. Vocês podem jogar a chave fora. Mas é verdade. Agora falando sério. Fica amarrado 40 dias. Agora falando sério sobre essa questão das vacinas, tanto que a gente tá muito, mas muito atrás. Cuba, que é uma ilha menor que o estado do Tocantins, Cuba está produzindo 2 vacinas cubanas, originalmente cubanas, 100% eficazes. Cuba, o nome da vacina chama inclusive Soberana, uma das. Cuba está vacinando inclusive turista. Então, Cuba, vou repetir, uma ilha menor do que o estado do Tocantins, só nesse primeiro semestre está produzindo 100 milhões de doses de vacina. Não tem informação de... Como é que pode? Qual a interdição mental que nós temos? Qual a interdição ideológica que nós temos? Nenhuma. O problema é um líder, um chefe de uma nação frente a uma pandemia, né, uma tragédia global,
se colocar numa posição de confronto. Vamos pra matéria. Essa é que é a tragédia. Então vamos lá. Vamos. Pra organizar as matérias aqui, como ficou Agora- o nosso redator, parece que deu a louca, escreveu meio assim. Nós vamos seguir a ordem de quem está escrito. Então, Pela ordem aqui sou eu. pela ordem, meritíssimo. Pela ordem, é a quarta matéria, né? Então, faça as honras. Vai lá, enche o tanque aí. Março começa com aumento de 4,8% na gasolina, 5% no diesel e 5,2% no gás de cozinha. Eu lembrei da piada que eu contei do KKKK. Taca ali pau, Matéria, José Almeida. A Petrobras anunciou um novo aumento nos preços da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha vendidos nas refinarias. A gasolina ficará 4,8% mais cara, ou seja, 0,12 centavos por litro. Com isso, o combustível será vendido às distribuidoras por R$ 2,60 por litro. O óleo diesel terá um aumento de 5%, 0,13 centavos por litro. Com o reajuste, o preço para as distribuidoras passará a ser de R$ 2,71 por litro. Já o gás de cozinha ficará 5,2% mais caro. O preço para as distribuidoras será de 3,5 por quilo, 15 centavos mais caro, ou seja, 36,69 por 13 quilos ou R$ 1,90 mais caro. Segundo a Petrobras, seus preços são baseados no valor do produto no mercado internacional e na taxa de câmbio. Contra lockdown, o presidente da Unimed suspende cirurgias e anuncia colapso na rede. A matéria é de Douglas Oliveira. A rede privada em Palmas colapsou em virtude das internações necessárias em UTI para pacientes com Covid-19, forçando que a Unimed Palmas suspenda qualquer cirurgia eletiva pelo plano de saúde, que atende e concentre esforços físicos e materiais no enfrentamento da pandemia. A informação que circulou nos grupos de WhatsApp é do presidente da Unimed Palmas, o médico Ricardo Duval Souto, e foi confirmada em entrevista. Contra o lockdown total, ele sugere que o poder público faça o lockdown vertical, ampliando o funcionamento do comércio e tomando medidas que preservem os grupos de risco neste momento. Ele critica a falta de preparo com aquisição de equipamentos a tempo e preparação de equipe de intensivistas para esse momento. Governo do Tocantins prorroga período da Piracema por mais 30 dias. A reportagem é da José Almeida. O governo do Tocantins, por meio do Naturatins, vai prorrogar o período de Piracema por mais 30 dias, de 1º a 30 de março. A portaria número 46 será publicada no Diário Oficial do Estado. A justificativa para a prorrogação é a estiagem do ano passado na região da Bacia Amazônica e o baixo índice de chuvas, que alteraram o ciclo reprodutivo das espécies e acabaram adiando o início da Piracema. Com isso, o prazo estabelecido para o defeso não foi suficiente para garantir o repovoamento dos rios. O texto da portaria reforça que cabe ao Naturatins adotar medidas com o objetivo de estabelecer o período de defeso, destinados à proteção dos fenômenos migratórios comumente ligados ao período de desova e de reprodução da fauna e floras aquáticas do Tocantins. Eu quero voltar aqui o bloco dizendo que a Cíntia está bem representada com a assessoria dela aqui no programa Meio Norte, que realmente está lá no Kleber Toledo. Alguém não se atualizou. Alguém não apertou o F5. Alguém não apertou o F5. Não, então, aí o que nós vamos falar aqui? Cadê? Qual Não, que é a gasolina. A gasolina? Gasolina. Eu só quero dizer que eu aluguei uma casa aqui perto da rádio. Só por causa da gasolina? Não, porque, é claro. É muito mais barato. Foram 3 altas em 3 semanas, praticamente. E você acha que não vai parar nunca mais? Nunca mais. O Bolsonaro conseguiu Meu fazer amigo, uma coisa. Então, tão acompanhando esdrúxula. o dólar. Não, ele tá acompanhando o dólar, não. O dólar tá subindo e ele tá caindo. O Bolsonaro Ele tá conseguiu fazer uma coisa tão esdrúxula, que ele conseguiu colocar a Petrobras como uma inimiga da nação. Ele dando a reportagem, ele falou: eu quero ver se vai ficar esse valor aí, agora eu quero ver, vamos ver. Eu falei: como é que pode a política de preços da Petrobras estabelecida pelo governo federal? Não, é pelo mercado internacional. Não, você não entendeu. É estabelecido pelo governo federal. Ele, por vassalagem ao Trump, estabeleceu o preço internacional, pago em dólar. Não, mano. É claro que é. Vassalagem ao Trump, Total vassalagem vassalagem ao commodity, para.
Ei, deixa eu te falar. Isso é commodity, pô. Deixa eu te falar. Vassalagem a Trump, não é Trump que coordena preço de combustível, Ei, não. deixa eu te falar, 60% das nossas refinarias estão ociosas. Estão paradas. 60%. Estão paradas por quê? O Brasil está importando, rapaz. Se a gente poderia refinar. Aham. Pagando como? Em Não, dólar. Marcos, não, aí não. Para. Pagando em dólar, tá faltando, Não. é projeto Por que de não país. importa da Não, Venezuela? não. É, por que não importa a Venezuela? Por causa do tratado. Porque não é assim Que é causa do funciona. tratado. Por causa do tratado, Tem um é política, tratadozinho meu lá, amigo. entendeu? Política. Pois Você é. sabe o que o Se Bolsonaro tivesse fez? pensando no povo, Vocês ele perguntaram e comprava. responderam. Exatamente. Vocês perguntam, por que não importa a Venezuela? Por causa do tratado. Se tivesse pensando no povo. Não, ninguém vai pensar em povo quando se trata de commodity. Commodity é uma moeda internacional que ela depende do mercado internacional. Ela não depende do Trump, do Bolsonaro. que depende. Ela depende do mercado. Não. Ela depende do Isso é mercado. lobby. Não é. Não. Ele fez E um outra, lobby. não é que a gasolina está aumentando, não é que o petróleo está aumentando, é a nossa moeda que está desvalorizando. Mas aí é a mesma só coisa isso. pra mim. Pra mim, no final, o problema é que no final, na bomba, eu chego e falo, coloca meus 10 reais, aí o cara Mas pinga. é que vocês entendeu? querem falar sobre Se questões 60%, técnicas, econômicas, não tem 60% sentido. das nossas Nesse tipo de refinarias, programa não cabe isso. 60% das nossas refinarias estão ociosas. Nós estamos importando. O preço do barril de petróleo que era vendido Marcos, a 120 dólares está sendo vendido a 20. Marcos, Aí você é sabe culpa o que de quem? eu entendo Do Papa? de petróleo? Nada, mas de commodity tudo. Mas eu vou lá, isso é então, culpa espera de aí. quem? Não, é um mercado internacional, é Que commodity. mercado, rapaz? Isso é política de preço. Você não tem como estabelecido mexer. pelo claro. Tá bom, que mas tem. então é porque nossa moeda Então, está Bolsonaro desvalorizada. vai mexer O Bolsonaro não tem política de noção preço. do que ele fala, rapaz, e faz. Mas ele falou, ele tanto É não por tem isso- noção é por que ele isso falou que que ia faz. mexer no preço dos combustíveis e não dá conta. Porque não é quem regula, é o mercado internacional. É uma commodity. Ponto. Agora, é como é isso. que você vai. Ah, então tá bom. Não é isso, pô. Não, beleza, então vai Não é lá isso. ver se você não vai aumentar a É média um de novo. projeto de país. Vai aumentar. Então, É por isso que eu vai já aumentar. mudei pra perto da rádio. Eu vou morar na rádio. Se as Eu vou dormir aqui refinarias na estão ociosas, é um projeto de país. Veja, é política de preço. Marcos, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar o nosso ouro, Estabelecido pelo produzir, governo federal. vamos guardar ele e nós ficamos todo mundo rico. Olha que beleza. O Brasil tem um minério fantástico, tem uma produção absurda, mas ele não tem ele precisa de parcerias para escoar isso. O Brasil não é independente. Ele tem que pegar o que ele produz, ele tem que vender. Uma parte ele vende, uma parte consome aqui, outra parte dissolve dilui com a cana, com cana de açúcar, com etanol. Então, cara, é uma engrenagem gigante pra gente falar aqui em uma hora. Não. Tá, mas peraí. Não, economicamente isso não funciona. É porque você tá divagando. O açúcar Estabelecer é o preço do combustível no Brasil. peraí, ao mas preço deixa eu do que só é praticado entender. no estrangeiro, é uma tragédia. Só tem como você fazer se você subsidiar. Deixa eu só entender. Se o país Antes- subsidiar o preço dos combustíveis, aí o combustível baixa. Baixa entre aspas. Abaixa na refinaria, mas vai ter uma guerra para chegar no posto, nos postos de combustíveis. Porque se baixar, o dono do posto também não baixa. Não, eu entendo, eu entendo. Só pra Ele gente... faz isso. E por que agora a gente está assim? Ari. Por que agora a gente está praticando, acompanhando o preço internacional, sendo que antes a gente não acompanhava? Esse é Que? o problema. Antes não Mas optava essa é só a pelo preço internacional. a moeda não entrar em colapso. Tá bom. Agora, veja, vamos nossa falar de moeda- forma bastante simples pro nosso ouvinte entender. Porque senão parece uma coisa muito... Se nós temos 60% das refinarias no Brasil, a refinaria é o quê? O petróleo bruto vai pra refinaria e sai A gasolina. do GD para os postos É. de combustível. 60%, olha, para que gente, o nosso estimado ouvinte, estão inoperantes, estão ociosos. O que está fazendo o governo brasileiro? Está importando, pagando em dólar uma moeda que está valendo 5 vezes a nossa. Essa aqui é a consigo tragédia. enxergar essa distância. Dom Pedro Mandou mandou mensagem aqui. Tá ouvindo a gente. sim. Forte abraço aí pro Dom Pedro. Tá ouvindo a gente aqui. Legal. Vamos. Deu uma acalmada. Eu achei que era puxão de orelha. Dom Pedro, Deu uma aguenta aí. acalmada. Deu uma acalmada. Tá, Jefferson, vamos a outra matéria, que é o seguinte: Araguaína. mas a Toque de vacina? recolher. Não, toque de recolher. Ah, tá. Toque de lockdown. recolher. Não, mas aí o Não, não chega a ser, lockdown, não. não sei se é lockdown. Pois é. Qual que é o menos invasivo? Lockdown ou toque de recolher? Cara, pra mim, só muda o nome. Porque toque de assim, recolher só lembra militarismo, né? Assim, aquela Não, coisa. o toque de recolher, você fala assim, olha, 8 horas tem que estar todo mundo em casa. Pois é. Né? O lockdown é fechar tudo. Assim, Exatamente. só que a gente nunca fez lockdown. Mas aí você tem- O Brasil você nunca pode fez circular lockdown se de você verdade. quiser. O Brasil nunca fez lockdown Não, de no verdade. lockdown você pode circular. Claro que não.
Lockdown é pra você não circular. Lockdown é Você- fechamento absoluto. Não, fechamento dos comércios, Não, coisas, não, de mas tipo assim, se eu circulação. quiser ir. Aí é por isso que eu disse Não. que no Brasil não existiu lockdown. Não Em teve poucos lockdown. lugares Não. do mundo existiu lockdown. Não era igual na China, que se saiu, levou um assim, tiro na cabeça. O lockdown a lá brasiliense, a lá brasileiro, esse a gente Não, isso- faz com O Jefferson tem maestria. razão. Não O Brasil existe. nunca Não, teve lockdown. Por realmente- exemplo, assim, ó, você chega aqui, ó, a Cíntia decretou aí que 8 horas tem que fechar os botecos, certo? Os Não bares. resolve. Beleza. Aí eu vou, aí o pessoal parece que só é falar que não pode, Aí só- aí o cara sai comprando igual um doido. Ele sai, coloca no carro, fica escondido na esquina, já vem o outro, já liga o som. Assim, não é só fechar. Realmente, eu lembro que uma colega Depende minha das que mora, pessoas. mora na Espanha, no ano passado, exatamente ano passado, ali, quando a Espanha tava naquele pico, aí eu conversando com ela, ela tava explicando pra gente como é que tava, porque aqui não era, a gente não tinha Covid ainda. A gente tava admirando lá fora a Itália. Morreu na Itália 7, né? A Espanha morreu 14, aqui no Brasil tá morrendo 1.200 por dia. Aí ela falou o seguinte, que lá o lockdown tava tão assim, acirrado, que o patrão dela lá, o chefe dela, um dia inventou de fazer caminhada próximo num local lá, e o drone pegou ele, multaram ele, parece que foi Não, mas se 200 multasse- euros, uma coisa assim, mas se sabe? multasse aqui- Mas o que eu tô falando é a questão de, olha só como é que foi severo e o quanto Sim, que eles vigiavam, mas com olha drone. Aqui isso nunca vai acontecer Mas, na Ari, vida. não, depende. Porque, olha, o nosso espelho, talvez, democrático aí dos últimos 200, 300 anos, que é a França, onde nasce essa questão da democracia ocidental, de fato. Na França, não, mas isso é antidemocrático, mandar prender, não sei o que. Não é, não. Nós estamos numa pandemia. Isso é um problema Eu acho que coletivo. é muito parecido com A o estado su- de guerra, né? A- Nós estamos Totalmente. no estado de guerra. A sua opinião é lá, mas eu quero sair, é meu direito. Não é assim, é uma pandemia. Se é uma pandemia, é um problema coletivo, a conscientização tem que ser Tem que ser coletiva. Sim. Aí, na França, isso em Paris, um brasileiro. Mas mesmo tava na França saindo- tem negacionistas lá Não, mas também. tem em todo lugar. É, em todo lugar. tem os Ele malucos foi lá sair, também. quando ele foi sair, a polícia parou. Você tá indo pra onde? Porque assim, há algumas possibilidades de você sair, que é pra ir ao médico, enfim, Comprar remédio, comprar remédios, essas etc. Ele ia sair, não, pra onde você vai? Não, eu vou no supermercado fazer o quê? Não sei o quê. Ele foi detido. Ele foi detido, multado, levaram pra lá, deram uma pressão mais horrível no mundo nele. Por que acontece? Ninguém aqui é a favor de bater em ninguém, não se trata disso. Mas o momento, gente, é limite. Não dá pra brincar mais com isso. Não dá pra dizer, olha, vamos fazer toque de Vou pra recolher. praça, dar Eu uma não volta. duvido das melhores intenções da prefeita, não duvido. Não, mas eu acho que mas não resolve. Se nós não mas tivermos ela um vai fazer lockdown o quê? severo, Mas como lockdown que é? severo, se Como nós que não é? Vamos lá, fizermos... prefeito Espera. Marcos. Espera aí. Prefeito Marcos vai fazer um lockdown severo. Exatamente. Como é que você ia fazer? Como é que eu faria? O que você decreta? Perfeito. Vai lá. Como fez é um que eu decreto. faria? Eu vou escrevendo aqui. Tá. Como é que eu faria? O momento que agora todo mundo discute, todo mundo tem opinião sobre qualquer coisa, isso é o advento da internet, a gente tem que tolerar. Mas eu ia, sabe, Eu tô esperando só. Pode só falar. esse Mas decreto, espera, eu se tô você esperando deixar eu o decreto. falar, eu falo. Não, ótimo. Eu ia me cercar de especialistas e olha, o que eu tenho que fazer? Os Ótimo, maiores bom, especialistas boa. do Brasil, uma sumidade no assunto, falou, é lockdown. Tá. Eu ia chegar pras pessoas num debate fraterno. Ia falar, gente, olha, Olha só. 90% dos nossos leitos estão ocupados. Nós não temos mais unidade de terapia intensiva. Nós precisamos fechar. Parabéns. Em contrapartida, o comércio ia falar, não, mas peraí, em contrapartida, porque assim que foi feito nos Estados Unidos, no Reino Unido, o comércio, para ficar 15 dias, o governo precisa subsidiá-lo. Ele precisa ter as contas pagas, ele precisa ter esse intervalo. A prefeitura vai pagar. Não é a- Eu tô falando se você Mas fosse o se prefeito. você deixar eu falar, eu Vai. falo. Não, porque você vai fazer um decreto de verdade, vai Deixa eu te passar os falar. tempos todos O aqui. lugar mais próximo de lockdown que teve foi em Fortaleza. O lugar mais próximo que teve de lockdown foi em Fortaleza. Com poder de polícia pra fechar. Só funciona. E o que que Marcos, fizeram? Se for Eles poder fizeram de forte. polícia, se for ditadura. Lockdown não, funciona de jeito diferente. Não é ditadura. Lockdown não Ditadura funciona não tem nada a ver com diferente. isso. Ditadura não tem nada a ver com isso. Eu tô falando a ditadura nas costas do peão. Entendeu? Ah, tá. A ditadura. Então é o seguinte: se o cara entender, o que bastava, quando a gente se acha desenvolvido, o que basta é a consciência. Agora tem uma série de pessoas horrorizadas porque tá com 90% dos leitos de hospital estão ocupados. Se o cara cair de bicicleta e precisar de um hospital, é capaz que ele não encontre.
Só que hoje não. As pessoas não têm ainda consciência disso. É muito interessante quando você vê isso na França, né? As prefeituras cavando aquele monte de covas para enterrar gente, mas até chegar na sua casa. E como é que foi a comoção onde 30 seres humanos, 30 brasileiros, compatriotas nossos, morreram por falta de ar no Amazonas no espaço de 4 dias? Pois é. Onde está a nossa comoção? Não, mas a nossa comoção não tem. Não tem. Agora quando estavam lá na China, 3 ou 4 querendo vir, aí o Brasil, de mãos dadas, se uniu, né, pegou o avião, foi lá, buscou. O que aqueles caras tinham que vir de Wuhan, né? Você ficassem lá, 5 mil contra 250 mil. Se eles estivessem lá, olha. Não, eu acho que eles são muito malvados. Se eles estivessem lá. Eles mesmos estão reclamando. Eu li uma matéria sobre um que ele falou assim: se eu soubesse que ia ser assim, eu tinha ficado lá. Ele falou, ele queria voltar, não pode. Não pode. Entendeu? Ele queria voltar. Ele falou: se eu soubesse, eu tinha ficado lá. A única medida, e assim, a história vai registrar os chefes de Estado, não tenho dúvida disso. Aqueles que tomaram as atitudes mais duras. As eleições mostraram isso. As eleições municipais mostraram que o prefeito que foi mais duro, que não foi negacionista, que chegou junto, que tentou explicar para a população. O Dória está fazendo um trabalho magnífico, na minha visão. O Dória falou assim: espera aí, vamos parar de conversa besta, vamos atrás do que isso resolve. E ficou. E todo dia o Dória dá uma entrevista falando, explicando. É até maçante. Maçante. Só que tá errado, não. Eu fiz uma viagem recentemente de 6 mil quilômetros. Aí a gente que gosta de falar de política acaba sempre se comunicando com um ou com o outro. Nossa, eu fiquei assustado com a quantidade de pessoas que falam assim: não, eu vou votar no Bolsonaro, no Dória. Não, eu defendo o Dória. Não, eu apoio o Dória, eu apoio as decisões do Dória. Porque parece que é alguma coisa mais dentro da casinha, sabe? Não é uma maluquice. O Dória teve essa visibilidade a nível nacional por se tratar do maior estado, etc. Mas assim, a César o que é de César, os governadores, a operação que o Flávio Dino teve que fazer de comprar respirador fora e não sei o que, pra enganar. Cara, vamos falar disso no próximo bloco, que agora estourou. Vai continuar com Covid? Tem as mensagens que tem. Só tem matéria de Covid aqui, porque dá uma pincelada é o que tá. Mas não é o que eu tiver. É o que tá. Quem tá nos ouvindo. Nosteando o cidadão. Todo lugar alguém fala disso. A intenção não é ser maçante demais ou chato. É importante a gente falar sobre isso, não tem jeito. É uma pandemia, gente. Não tô falando de não falar, não. Eu só tô. Às 18h45, já a gente volta com mais Meio Norte 40 graus. Meio Norte Essa é pra você, motociclista. Que tal ganhar revisão geral, mais troca de óleo, lavagem completa com polimento na sua moto? Gostou, né? Seguinte, deixa aqui no zap da Meio Norte 999559191 seus dados e placa da sua moto. Fique ligado na nossa programação, porque você pode ganhar tudo isso. Promoção Quero Minha Moto Top. Mais uma da Meio Norte FM, em parceria com a Borracharia e Motopeças Romão. Participe! Meio Norte FM. O risco de um acidente fatal é multiplicado por 5 quando o motorista dirige a uma velocidade 50% superior à permitida ou com 0,5 gramas por litro de álcool no sangue, equivalente a 2 taças de vinho em média. O consumo de álcool é a segunda maior causa de morte no trânsito no Brasil e ele pode ser evitado com atitudes simples: respeitar os limites de velocidade e não consuma bebidas alcoólicas antes de dirigir. Trânsito seguro é você quem faz. Apoio Meio Norte FM 91,1. Muito bem, de volta na Meio Norte 91,1, a rádio do seu coração. Meio Norte FM. Meio Norte 40 graus. Isso mesmo, estamos de volta com o Meio Norte 40 graus. Conversa tá boa, as ideias fervorosas, e a gente convida você para participar com a gente também. Você pode mandar mensagem, pode emitir sua opinião, pode mandar texto, áudio. Texto é melhor que a gente lê, o áudio a gente tem que parar para ouvir primeiro, para ver se a pessoa não tá xingando o outro, né? Enfim, você pode mandar para cá no 999559191, manda pra gente, comunique conosco, tá? 999559191.
você é bem-vindo aqui nesse programa. Beleza, tem matéria. Tem matéria. Durante a matéria eu te mando. É o Marcos Milhomes. Marcos Milhomes. Porque não, o nosso redator aqui, Marcos ele é Milhomes, fera. mas o meu pseudônimo é Arinaldo. O nosso redator é fera demais. Ele fez a coisa maravilhosa. Em Palmas, a semana começa com estações. Não, é a 7. Não, Araguaína. 7, Araguaína. Você me prejudicou, hein? Não, é só ir está me prejudicando. A 7 não errou, não. Continua na sequência. Vamos lá. Mas nós falamos do toque de recolher, né? Não, só comentou, porque eu pensei que já tinha ido. Por isso que eu pedi a opinião. Nossa, hoje. Gente, A gente já atropelou até a matéria. Esse negócio de Atropelou a beber matéria. antes de vir pro rádio. Não dá. Araguaína decreta toque de recolher e proíbe consumo de bebidas no comércio em geral. A reportagem é do Rodinei Rosa. Araguaína endureceu as restrições para conter o ritmo da contaminação da Covid-19 e evitar um colapso no sistema de saúde diante da nova onda da doença a nível nacional. As novas medidas estão no Decreto 010/21, publicado no Diário Oficial do município e valem até o dia 15 de março, podendo ser prorrogadas. Atualmente, a rede pública de saúde tem 86,2% dos 55 leitos de UTI ocupados, mais 33,3% dos leitos clínicos em uso e ainda 52,9% dos leitos de UTI pediátrica estão com pacientes, sendo que mais de 50% desses leitos estão ocupados por moradores de outros municípios. O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, prometeu triplicar a fiscalização para coibir as aglomerações também nas chácaras e residências particulares. E em Palmas, a semana começa com estações e ônibus lotados, em descumprimento ao decreto. A matéria é de Rodinei Rosa. Os usuários do transporte público de Palmas seguem enfrentando dificuldades para se deslocar pela capital. Ao contrário do que determina o Decreto Municipal 2686, os ônibus seguem circulando cheios, mesmo com a fiscalização de agentes de trânsito, seja nas estações de embarque, como dentro dos veículos. A Prefeitura de Palmas foi questionada a respeito do quantitativo de fiscais nas estações. A Prefeitura informou que uma frota de 162 ônibus circulavam pela cidade e que agora 180 veículos passaram a circular. A fiscalização nas estações e ônibus deve ser feita de forma conjunta entre a Guarda Metropolitana de Palmas e agentes de trânsito e transporte. Conforme o Decreto 2686, toda a frota de ônibus disponível deve circular em Palmas, com lotação máxima limitada a 50% da capacidade de cada veículo em circulação. É difícil. Após detonar objetos encontrados perto de shopping de Palmas, o BOP identifica um pacote de tijolo. A reportagem de Rodney Rosa. O Esquadrão de Bombas do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Tocantins encaminhou objetos suspeitos de serem bombas encontrados próximos à estação de abastecimento de gás do Capim Dourado Shopping, em Palmas, para uma área segura. E neste local, realizou a abertura dos objetos com uma detonação controlada. E após isto, identificou que o objeto se tratava apenas de tijolos. O fato foi registrado e notificado na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. A polícia considera o ato como ameaça confirmada, ainda que se tratasse de um simulacro. Alguém mal intencionado preparou esse artefato e o deixou nesse ponto vulnerável do shopping. Segundo informações do esquadrão, os objetos eram 2 invólucros, similares à caixa de sapato, envolvidos com fita adesiva. E o Procon alerta sobre obrigações das operadoras de plano de saúde. A matéria completa aqui com Douglas Oliveira. Qualidade e rapidez nos serviços de saúde são alguns dos motivos que levam consumidores a aderir à contratação de planos de saúde privados. O Procon Tocantins destaca alguns direitos e deveres nessa relação de consumo que é prevista e protegida também pelo Código de Defesa do Consumidor. É válido lembrar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar é a agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde responsável pelo setor de planos de saúde no Brasil. O superintendente do Procon Tocantins, Walter Viana, explica a cobertura mínima dos planos. Abre aspas.
A Lei número 9.656/1988 diz que os planos devem garantir aos consumidores uma cobertura mínima, prevista em uma lista de procedimentos constantemente atualizada pela ANS. Se o procedimento médico em questão se encontra nessa lista, e caso o plano de saúde seja regulado pela lei citada, a empresa é obrigada a disponibilizá-lo, sendo indevida a sua recusa. Fecha aspas para o superintendente. Muito bem, então, Jefferson Agamenon. Eu só quero. Eu quero comentar essa da bomba aí, porque não é a primeira vez, não, tá? Mas antes, mandar um abraço aqui pro Getúlio Carneiro, amigo nosso, radialista também do Bico do Papagaio, tá aqui em Palmas, visitando e tá ouvindo, tá ligado na Meio Norte FM, mandou mensagem aqui pra gente. Getúlio Carneiro, Carneiro. De Araguatins. Araguatins, lá da Sucesso FM de Araguatins. Exatamente, tá na escuta aqui. Um abraço aí, Getúlio. Um abração pro Getúlio. Pois é, esse negócio da bomba teve uma vez, foi no tribunal aqui, né? Parece que a Assembleia, uma coisa assim. Teve também uma detonação de. Sempre assim, um pacotinho lá que o cara enrola de forma. Mas na verdade isso vem de uma denúncia. Alguém no faz Palmas uma denúncia, Shopping já teve uma vez também. O nome disso é molecagem. Alguém faz uma denúncia. Eu me lembro que alguém na minha escola. Igual trote. Não estudou e aí passava trote pra poder dizer que tinha uma bomba na escola. E esvaziava a escola toda. Né? Adivinha quem era? Não, eu acho que foi expulso, cara. Sim. E depois veio pra Palmas. Foi por isso que tu reprovou de ano, foi? Não, olha só. Depois veio pra Palmas. Há controvérsias. Mas é a mesma coisa. É molecagem. A gente não tem cultura de terrorismo, a gente não tem. Nosso país é fantástico. Nós só temos uma meia dúzia de maluco que de vez em quando assume o governo. Mas ou federal, estadual ou municipal. Mas no mais é só isso mesmo. Qual era a outra? Teve um esquadrão de bomba. O povo aglomerando nos ônibus, né? Ou melhor, coloca mais ônibus, né? E diminui a lotação. A matemática é bonita, Olha, você coloca mais ônibus, mas tem que combinar com as pessoas para que elas peguem os ônibus nos horários diferentes. Mas no decreto municipal, a prefeita estabelece 100% da frota. 180 ônibus. E reduzir para acho que 30%, né? A lotação de mais. Mas, meu amigo. Não, mas peraí, mas como é que você vai falar pro cara? Olha, como é que fiscaliza isso? Subiu 5 pessoas. Parou, não pode subir 6. Exato. Como que faz isso? Como é que conta? É aquelas coisas que não tem como. Eu fico imaginando, porque assim, já não tem cobrador. Na prática não funciona. Aí o motorista vai 1, 2, 3, 4, 5. Ih, perdi a conta. Não. Peraí, subiu quanto? Subiu quanto? Quanto? Olha, você precisa ver. Tem uma forma. Primeiro, tira as cadeiras do ônibus. Falou, não pode ir em pé. Sentou, vai embora. Olhou pra trás, tá tudo cheio. O problema é que o motorista finge que não vê. As pessoas também fingem que não vê. Os fiscais falam assim: poxa, eu vou pra cadeia se eu ficar batendo em todo mundo, achando que esse pessoal brigando com todo mundo não dá. O funcionário público não consegue fazer isso. É demais. Falta o poder de polícia do Estado. A gente não tem o tal do poder de polícia, que só funciona efetivamente, né, em ditaduras, em regimes mais pesados. E nós fingimos, a prefeita dá um decreto, finge que fiscaliza, a gente finge que aceita e fica todo mundo reclamando, querendo se aglomerar. Pronto, tá tudo certo. Mas você falou uma coisa que é interessante. Por quê? Porque nos regimes ditatoriais e tal, a premissa é o medo. É claro. Então o camarada não sai pelo medo. Mas vamos refletir. Você não tem medo do Estado? Claro. O Estado... Exato. Mas vamos refletir. Olha só. A gente, o ser humano, especificamente o brasileiro, vamos colocar o brasileiro, assim, sem parecer ser cretino, mas me parece que a gente, se não fosse as leis, a gente seria bicho. Viveríamos as leis só servem pra isso, pra tentar organizar a vida em sociedade. O Nelson Rodrigues falava, né, que tempos são esses que a gente precisa falar sobre o óbvio, explicar inclusive, o óbvio. O Código de Hammurabi, ele não é feito pra poder castigar, e sim pra colocar a ordem no negócio. Exatamente. O olho por olho lá, né? Exatamente. Porque o cara fica falando, não vou furar o olho do outro, porque vai furar o meu. Isso é olho por olho, dente por dente. Isso é pra colocar a ordem, não é pra castigar. Chama né? lei de porque o que separa a gente de um jumento de carga não é só o DNA, é a nossa capacidade de refletir, de pensar em abstrato, de estabelecer relações cívicas, etc, etc. Beleza. Aí as leis, que, veja, são coisas imateriais. Por que eu tenho que respeitar uma ordem judicial? Por que eu tenho que fazer aquilo? Porque eu sou uma pessoa civilizada, a gente vive em sociedade. A partir do momento
em que medidas de segurança, por conta de uma pandemia, a pessoa não obedece, aí eu não vou seguir porque eu não quero e acabou. Porque eu tenho direito, eu tenho liberdade. Exatamente. Isso é um comportamento incívico. Isso é um comportamento que está na contramão da civilidade. Contramão. O cara, não, eu não vou fazer, colocando em estado de vulnerabilidade outras pessoas. Em algumas cidades do interior do Brasil, não vou citar o nome das cidades, mas tem várias, aonde não existe lei. O poder executivo, legislativo, judiciário não existe. Por que você está falando do Pará? Há controvérsias. Por que você está falando de Xinguara, Rio Maria, Redenção e Conceição? Não, eu queria você tá saber. Porque você tem legitimidade pra você morou Por que lá. você está falando da minha cidade? Essa cicatriz na testa. Essa cicatriz na sua testa aí. Por que você está falando da minha cidade? Pois é. Então tem lugares que não tem lei. E aí o que prevalece? A lei do mais forte. Né? Que é a sobrevivência. É a sobrevivência. Mas aí mesmo, é selva. Quando você sai de lá e vem pra a gente no Tocantins, a gente tem uma certa civilidade. Eu concordo. Né? A gente não tem essa agressividade. Governantes mortos, prefeitos assassinados. Prefeitos, vice-prefeito matando prefeito. Não, aconteceu Rio isso Maria aqui, aconteceu em no dois Rio Maria. lugares. Aqui em Rio Sono. Foi? Não, Rio Sono tentou. Aqui em Aparecida do Rio Negro e Tocantinha. Mas uma coisa muito mal elaborada, muito fora. Não tinha foi nenhuma tentativa de assassinato. Foi tentativa. Não, Mas lá foi sniper na cabeça. Hã? No Rio Maria foi sniper na cabeça. Pois é, mas aí você tá vendo como uma coisa mais elaborada? O negócio foi. É uma coisa profissional. É profissional. Aqui não, profissional, aqui o cara pega uma faca enferrujada, erra o golpe. Mas o que o Jefferson está falando é uma coisa interessante, porque assim, você de fato sente a total falta do Estado. A ausência do Estado. Enquanto instituição. Não existe. Cara, é impressionante. Olha só, eu tava numa cidade... Em Rio Maria mesmo, eu vi uma notícia quando eu tava passando por lá, que um cara que era candidato a prefeito, que ele tinha origem no sindicato, enfim. Esse cara foi morto meio-dia na porta da casa dele. Sabe, até as pedras da rua sabiam que tinha sido o prefeito atual que tinha mandado matar e tá. Não aconteceu nada. Olha só, eu tava numa cidade chamada Buriticupu, no Maranhão. Eu acho que 500 quilômetros de São Luís. E aí tinha um pessoal lá, eu acho que eu tava lá alguma coisa da Vale do Rio Doce, tinha alguma coisa assim. Era um evento lá. E aí mataram uns ladrões lá, os assaltantes mataram um mototáxi. Pegaram o cara, o ladrão. Aí você chama a polícia, que polícia? Só tinha 2 policiais. Na cidade. E um de folga. Um tava de folga e o outro tinha. Tava longe. Juiz, nem pensar. Delegado, tão pouco. O que eles fizeram? Cada um amarrou, os mototaxistas amarraram o braço de um para um lado e em praça pública puxou o cara. Sabe? Então virou isso não é barbárie? Sim, mas o que deveria acontecer no Estado, quando você tem o braço do Estado atuando? Você tinha que ter o poder, a polícia, prender o cara, né? Fazer o que tem que ser feito, todo o trâmite legal para poder condená-lo e ele cumprir a pena dele com o Estado. Porque senão vira selva, vira caos, não é? Anarquia. Mas é estranho que muita gente defende essa anarquia. Sim. Né? E às vezes quando você fica questionando... acha que nunca vai acontecer com ele. Também, mas olha só, onde é que mora o problema? Isso é um problema político. Porque veja, numa comunidade como a Rocinha, que tem 800 mil habitantes, não é? Que tem gente que nasce, se cria e morre na Rocinha e nunca saiu de lá. Tô falando sair para ir ao centro do Rio de Janeiro. Sim. Porque ali é uma cidade. E aí é a total ausência do Estado, ele não tem água tratada, ele não tem energia elétrica. Sim, oficial, é por isso nada. que... Então, você lembra daquele documentário Falcão, Meninos do Tráfico? Do MV Bill? MV Bill. Aí perguntavam pro menino de 5 anos, o que você quer ser quando crescer? Ele, bandido. Claro. É a referência que ele tem. A referência que ele tem, não tem Estado, aí, não tem presença do Estado. Aí você tem um outro detalhe, você pega um Como é que você vai exigir civilidade dele? Você pega um político, eu sou a favor que político tem que ter status de político, né? Por exemplo, eu tava vendo ali o Carlesse, ele anda parece o presidente dos Estados Unidos. São 5 furgão, cara. Com as luzes assim, sabe? É um negócio maluco. As pessoas ficam até assim, então, o que tá acontecendo? Será que é o Trump que tá chegando por aqui? Trump não, agora é o Biden, né? Eu acho que só eu que lembro do Trump. Eu acho que ninguém lembra. É essa? Aí, olha só, eu acho isso legal. Fetiche. Eu acho esse glamour, a glamourização até certo ponto do político, eu acho interessante. Porque uma criança, ela vê e ela se espelha. Ela quer um dia ser alguém grande na sociedade onde ela mora. O cara, ele cresce, ele fala assim, nossa, olha como é legal ser prefeito.
né? Ele é respeitado, ele anda num carro bom, ele tem uma série de responsabilidades. Só não pode usar da pseudo-autoridade e derrubar cone no meio da rua. Como assim? Os cones do pessoal da... Agora, sobre essa questão. Não entendi nada Só o pessoal, a moça lá que derrubou os cones do pessoal da Por que fiscalização. você não dá nome aos bois? Você tá falando a de Janaide moça, Valcari. exatamente. Então pronto. A moça só não pode fazer isso. Sobre essa questão da autoridade. Não vejo sobre essa questão da autoridade, não existe nação civilizada no mundo que não respeite as suas autoridades. Que as autoridades não tenham, sim, esse aparato de segurança. É necessário que tenha. É preciso que tenha. Sim, e o que tem de maluco aí querendo assassinar ou por um problema individual, não de coletivo, mas individual, ele tenta cometer um crime. JFK não, JK só. Atentar. Não, JFK mesmo, né? O Kennedy. Que eu digo Kennedy, né? Foi assassinado não tinha nada a ver. Tinha nada a ver o cara lá matou ele. Que um maluco no pedaço foi lá e deu um chucho na barriga dele. Cara, isso aqui é um maluco. É porque um presidente da república, um governador do estado, um prefeito, ele mexe em interesses difusos. Claro. Então ele tem que ter sim uma parada de segurança. E nesse caso do Adélio, não tinha nem interesses difusos. Tinha um maluco. O Adélio era maluco. Claro, como é que, por exemplo, aquele camarada, como é que você vai pensar em algo absolutamente imprevisível de uma mente doentia, como o cara que matou o John Lennon, como o cara, como esse Adélio, como esses outros, não é que é a psicopatia, que é a coisa, enfim, que não tem como você prever isso, só com a parada de segurança para evitar que chegue lá, né? Então por isso Meninos, que eu acho importante. Hora de repor a glicose. Nós temos, segundo a Cíntia, repor a glicose. Nós temos aí menos de uma hora. Não, agora eu com esse horário, eu tô enrolado com esse horário, porque Ontem minha esposa falou, rapaz, e como é que faz compras agora? Porque você já fica aqui até as 7. Depois que o pessoal sai, você ainda dá uma ajeitada aqui. Só sai daqui 7h30. Né? Olha, 7h40. Eu quero aproveitar e mandar uma mensagem aqui. Já tá terminando o programa, não é? Isso, pode mandar. Já tá terminando. O Dom Pedro Brito Guimarães, boa noite, arcebispo de Palmas. Ele mandou aqui uma mensagem pra gente, dizendo que no dia 27 de março vai acontecer para se comemorar os 25 anos da criação da Arquidiocese de Palmas e como é? A nomeação do primeiro arcebispo pelo o Papa João Paulo II, que foi através da Bula Maior Espiritual. Bom, o que ele diz? Ele diz que no dia 27, quer que todo mundo comemore, cada um, devido às questões da pandemia aí, cada um comemore nas suas casas ou nas suas arquidioceses, nas suas dioceses, e é uma data muito importante, né? O jubileu da Arquidiocese, 25 anos, se eu não me engano. 25 anos da criação da Arquidiocese de Palmas. Interessante. Legal. Isso aí, dia 27 de março, será? Eu estava lá na inauguração. Você estava lá? Há 25 anos atrás. É mesmo? Só o palito. Acho que eu pesava, o que 25 anos não faz com o pior? Acho que eu pesava uns 14, 15 quilos por aí. Você nunca pesou 14 quilos na sua vida, eu pesava 60. Nem quando ele nasceu, ele já nasceu com uns 30. Não, eu pesava 60 quilos, era só mesmo palito. Eu acho que eu lembro. Foi um grande evento. Foi até que aquele... Inaugurou o Cruzeiro. Você lembra daquele jornalista... Não sei se foi esse, cara. Daquele jornalista que fez o livro Ditador do Cerrado. Sim, tava lá. Estou tentando lembrar o nome dele. Rinaldo Campos, exatamente. Que ele tentou entregar um livro dele pro Dom Alberto Taveira. Foi exatamente. Foi nesse Dom dia, Alberto Taveira estava lá, foi nesse dia. Eu também estava lá. Cadê o Rinaldo, hein? Ih, cara, isso é um processo, uma coisa complicada. Vamos lá. Programa de amanhã. Programa de amanhã. Não, é porque a barra dele é muito pesada. Programa de amanhã é só pra deixar. Bom, despeçam-se que a gente já tá estourado. Então tá, vai lá, Marcos. Mais uma vez, obrigado hoje a gente com um ouvinte ilustre, né? Enfim, mas muito obrigado pela audiência, pela paciência, e amanhã a gente tá aqui de novo com pauta, fazer uma coisa melhor. A gente vai tentar manter o nível assim, mínimo de civilidade para vocês. Um abraço, até amanhã. Amanhã eu vou trazer um porrete assim. Eu quero ver se você não vai respeitar as minhas opiniões. Sabe aqueles bastão de beisebol, aqueles tacos de beisebol? Eu vou comprar um e deixar bem aqui. Aí eu quero ver se as minhas opiniões não serão respeitadas. Bom, um abraço a todos vocês, um abraço Arinaldo, um abraço
Marcos Milhomens. Um abraço a todos vocês que sintonizaram e aguentaram a gente até agora. Amanhã, quem quiser acompanhar esse programa está daqui a pouco na íntegra no YouTube e no meu site jeffersonagamenon.com.br. Você quer ouvir lá? É só vai lá e ouve, assiste, baixa, dá pra fazer uma série de coisas. Que hoje são os tal dos podcasts. Além disso, vai na programação da Meio Norte, também passa os podcasts do programa de hoje, né? Amanhã passa. E também mandar um abraço a todas as rádios que estão sintonizadas com a gente, de norte a sul do Tocantins. São 12 emissoras de rádio, aí perfazendo quase 500 mil de habitantes. Então é isso, crianças. Até amanhã. A gente volta com muito mais aqui, nessa bancada que é extremamente agitada. Meio Norte FM 91,1 e o Meio Norte 40 graus para você de segunda a sexta, das 18 às 19.